Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 6 características que todo cristão precisa ter para ter uma grande fé. Vamos lá? Oi, eu sou o Thomas e estou aqui hoje nesse vídeo para te dar 6 passos para ter uma fé inabalável, uma fé madura, adulta. E ninguém melhor, é claro, para falar de fé do que o próprio Pai da fé e a sua vida. 6 passos, então, que Abraão tomou para que a sua fé fosse inabalável e que você hoje pode aprender com ele. Deus fez para ele grandes promessas e ele aguardou esperançosamente para que essas promessas fossem cumpridas. Isso se chama fé. Já te adianto que no final desse vídeo nós temos um passo primordial, um passo bônus. Fica com a gente até o final que você vai saber sobre ele. Abraão, então, com muito temor no seu coração, decide seguir a voz de Deus e ir para uma terra que não sabe aonde é, mas acredita sinceramente nas promessas de Deus, que essa terra será de leite e mel, uma terra farta, e que ali a sua descendência será vasta e próspera. Mas quais as características dessa fé tão grande e madura que Abraão tem? Convido você a ler junto comigo o livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para ter convosco. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si próprio, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Em primeiro lugar, quero destacar a prontidão de Abraão para ouvir o chamado de Deus e atender a sua voz. O primeiro passo para ter uma fé madura e adulta é atender a voz do seu Senhor. Abraão, quando perguntado por Deus, Abraão, ele responde imediatamente: Eis-me aqui, Senhor. Para que Deus possa efetuar milagres, bênçãos através da sua vida, é necessário que você diga: Eis-me aqui, Senhor, sem perguntar, sem imaginar para que seria esse chamado. Confie em Deus, pois Ele sempre vai ter bênçãos para a sua vida. Em segundo lugar, a fé de Abraão faz com que ele siga cegamente as instruções de Deus. Ele não pergunta por que sacrificar Isaque. Ele não pergunta o que teria que fazer, como teria que fazer. Não. Ele simplesmente acredita que aquilo é o correto a fazer, porque Deus mandou fazer. Simplesmente por isso. Ele não precisa de mais justificativas, ele não precisa fazer perguntas para Deus. Essa é a segunda característica de uma forte fé, de uma fé que vai te levar a altos lugares. Quando Deus te mandar fazer algo, imediatamente faça. Preste continência ao seu Senhor
e cumpra a sua missão. O terceiro ponto que nós queremos tocar é que, mais uma vez, Abraão ele sai para fazer a missão que Deus manda, mas ele não tem um lugar específico. É um lugar onde Deus mais uma vez vai mostrar. E nisso, Abraão já tinha experiência. Ele não pergunta qual a direção, ele não pergunta se é mais para frente. Mais uma vez ele teria a oportunidade de perguntar por quê, mas ele não faz perguntas nenhuma. Quando Deus tiver algo para você, não pergunte qual o caminho, não pergunta até onde você deve ir. Simplesmente vai e ele vai te mostrar o lugar. É isso que significa Moriá. Significa lugar que Deus escolheu. No lugar que Deus escolheu, você será próspero. No lugar que Deus escolheu, ele tem bênção para você. Mas no lugar que ele escolheu. E como saber? Confia no Senhor. Ele vai fazer tudo. A quarta característica de uma fé madura que nós aprendemos com Abraão é não adiar a ação. Quando Deus fala, vai e sacrifica Isaque no lugar que eu te mostrarei, ele poderia dizer, tá, então eu faço isso no final de semana. Ou, eu sei, Senhor, eu vou fazer, mas faço mês que vem. Não. Abraão imediatamente pega seus servos, lenha, um jumento e seu filho e segue. Ficar esperando, ficar parado, era muito perigoso. Era inclusive talvez um convite para que Abraão fizesse tantos e tantos questionamentos de o porquê aquela ordem, de porquê entregar Isaque. Talvez ele fosse tomado por um egoísmo, uma vontade de não fazer, de não cumprir a vontade de Deus. Ele cega simplesmente para a sua vontade, ele cega simplesmente para a hora de fazer. Quando Deus te manda fazer algo, é já. Não fique esperando hora correta. Se Deus mandou, ele também vai te dar condições para fazer. Às vezes nós ficamos esperando o melhor momento para cumprir a ordem de Deus. E o melhor momento, mais uma vez, para cumprir a ordem de Deus é já. Em quinto lugar, para ter uma fé madura, nós aprendemos com Abraão a capacidade de transformar as provas e tribulações em adoração. Se você parar para olhar esse texto e avaliá-lo direitinho, você vai ver o momento em que Abraão fala com seus servos: aguardem aqui, eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, aí nós retornaremos. Muitas vezes nós passamos pela prova, pela tribulação, assim como Abraão estava passando nesse momento. E nós decidimos desistir. Ou passamos resmungando. Mas Abraão não. Abraão, ele confia em Deus a ponto de transformar a sua prova, o seu problema, em adoração. Ele sabia que Deus não queria Isaque, sabia que Deus queria o seu coração. O sexto ponto que nós queremos falar é que Abraão vê a ressurreição de todas as promessas de Deus, de todas as coisas para a sua vida. Ele não esperava voltar com um cadáver. Ele sabia que Deus proveria algo ou que faria uma grande transformação através da sua adoração junto com seu filho, no lugar que Deus escolheu. Perceba que na conversa com os céus ele fala, depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele estava ciente de que as promessas de Deus não morreriam naquele lugar. Ele sabia que Deus tinha muito mais, que Deus não é homem para mentir, que independente da tribulação, independente do problema, da prova que você esteja passando, Deus não é homem para mentir sobre todas as promessas que fez para a tua vida e para a vida da tua família. Deus nos prova não para que a gente fique abatido, não é para nos destruir, mas sim para que a gente fique mais forte do que estava no começo da jornada, para que a gente se encha mais dele e assim alcançaremos maravilhosas bênçãos no decorrer da nossa vida. Deixa eu te dizer aqui agora, eu tenho uma dica para você, o último bônus,
Quero voltar com você ao início do capítulo 22, no verso 1, aonde o autor vai nos dizer: depois destas coisas, Deus colocou a fé de Abraão à prova. Depois de que coisas? Depois das coisas que já tinham se passado, e nós podemos ler nos versos anteriores. Ué, mas que coisas seriam essas, Thomas? Deus tinha tido uma história, uma intimidade com Abraão. E Abraão tinha essa mesma intimidade e experiência com Deus. Deus havia cumprido a promessa de dar a ele um herdeiro. Deus também tinha passado com Abraão durante todo aquele deserto, fornecendo alimento, fornecendo água, vestimentas e muitas bênçãos como proteção e segurança. Abraão estava ciente que depois de tudo isso, Deus ainda continuaria o sustentando. Essa é a última dica, a mais importante para que você tenha uma fé adulta, que você prospere nos caminhos do Senhor. Tenha ciência da experiência que você teve até aqui. Se Deus te trouxe até aqui e não deixou você cair, não é agora que Ele vai deixar. Não é agora, durante essa prova, durante esse deserto, essa dificuldade, esse momento de aperto, que Ele vai te abandonar. Saiba que se Ele esteve com você no passado, Ele continua com você. Porque o Deus que era antes é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a vida da sua família. Se inscreve, deixa o seu like se você gostou, deixa um comentário de como esse vídeo veio a abençoar você, tá bem? Nos ajude a trazer melhores vídeos, melhores conteúdos, tá ok? Fica com a gente. Que Deus te abençoe essa noite.